Bora ressuscitar esse canal no YouTube? Não sei nem mais como é que grava para o YouTube agora, meu Deus. Vamos lá. Fazendo esse vídeo basicamente para ajudar. Se você tá passando por isso, talvez você vai se identificar. Eu tava vivendo numa rotina como uma bola de neve, uma rotina ruim que não me deixava progredir em várias áreas, então estava fazendo mal para mim fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Eu estava numa rotina, numa bola de neve, num emaranhado, cheio de nós, que eu não conseguia solucionar. Mas eu consegui sair disso, então eu tô fazendo esse vídeo justamente para você que tá passando por isso, tenha uma luz aí no fim do túnel para conseguir destravar essa rotina conturbada. Então, basicamente, para contextualizar, trabalho com internet, então eu trabalho de casa, que é ótimo, mas que também pode ser ruim, se você não consegue se organizar. E no meu caso, o meu grande defeito era a falta de organização, porque acabava sendo tantas coisas que eu me sentia atropelada na minha mente, não conseguia organizar, nem dar prioridade a nada. E eram muitas coisas ao mesmo tempo, então eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo e não terminava nada. Basicamente, eu tinha que gravar, editar, cuidar da casa, do filho, fazer almoço, cuidar do cachorro, lavar roupa. Tenho loja virtual, então tinha que atender cliente, fazer pedido, levar no correio. Tinha que fazer arte no computador, Enfim, 1000 coisas ao mesmo tempo. E não sobrava tempo para eu cuidar de mim mesma. Então, a grande verdade é assim, se você não está cuidando de si mesma, você não consegue cuidar de mais ninguém. Se você não está se fortalecendo e se cuidando, você não consegue fazer nenhuma outra área direito. Quando eu entendi isso, eu resolvi me dar prioridade. Basicamente, a minha rotina era: eu acordava por volta de 8 horas, afinal, aquela coisa, trabalho em casa, eu mesmo faço meus horários, né? Então, me permitia dormir até 8 horas. Acordava, fazia café da manhã bem tranquila, só que eu acordava com sono, mesmo tendo dormido 7, 8, 9 horas por noite, eu já acordava com sono. Eu já acordava com o despertador tocando e pondo no soneca várias vezes. Às vezes eu via que passou ali meia hora, uma hora que o despertador tinha tocado. E aí você levanta naquela correria, naquele, ai meu Deus, tenho que acordar, tenho que fazer as coisas. E aí quando você pega para fazer as coisas, você já vai fazendo tudo com pressa, tudo rápido, já vai ficando um monte de coisa para trás. E aí vai atropelando outras coisas e aquela bola de neve vai acontecendo, né? E aí eu tinha que fazer comida, preparar a criança para a escola, uniforme, lição de casa, almoço, aí leva para a escola, aí volta, aí arruma a casa. Aqui eu moro no sul, então nem sempre tem sol o suficiente para secar roupa, então sai um sol, então já corre ali para lavar a roupa, para colocar no varal para secar. Aquela loucura, aquela correria o dia inteiro, um estresse, sabe? O cortisol lá em cima. Então sempre aquela sensação de, ai meu Deus, não vai dar tempo. E aí você passa por uma coisa, você fala, meu Deus, tem que fazer isso. Aí você para, faz, aí você lembra, não, mas eu tava fazendo outra coisa. Aí você vai fazer outra coisa, aí no meio do caminho você vê outra coisa, você começa a fazer. E aí você vê que você começou a fazer várias coisas e não terminou nenhuma delas. E no final do dia, nada tá feito, nada tá terminado. E aquela bola de neve só cresce, só aumenta, só fica cada vez mais embolado e você fica frustrada, vai dormir, acorda cansada, tudo de novo. Então, como sair desse vício, desse ciclo vicioso, dessa rotina tão ruim e que não faz nada bem, né? A hora que eu entendi que estava tudo fora do lugar, que eu precisava me arrumar, eu comecei a acordar cedo. Cedo o quê? 6 horas da manhã. Só que os primeiros dias não foram nada fáceis, então o despertador tocava às 6 horas da manhã e eu punha no soneca. E aí quando ia ver,
7, 8 horas da manhã. Então, uma dica legal que eu comecei a fazer: colocar o despertador, o celular, longe da cama. Coloque num lugar onde você vai ter que levantar para desligar ele. Porque a pior parte é levantar. A partir do momento que você já levantou, já corre ali pro banheiro, joga uma água no rosto, entendeu? E pronto. A roupa de treino já tá ali separada no banheiro. Então, você não tem que ficar procurando roupa. Não, já tá ali separada na noite anterior, antes de dormir, já separei, já pus ali no banheiro. O despertador tocou longe de mim. Levantei, fui pro banheiro, lavei meu rosto para já dar aquela acordada. Põe a roupa de treino e saía. Antes das 6h30 eu já estava na rua. Andava ali cerca de 20, 30 minutos. Voltava para casa umas 7 horas. Meu marido ainda estava acordando, né? 7 horas, a hora ali que ele estava começando a acordar e se arrumar, então já era o tempo. Enquanto ele estava acordando, se arrumando, eu estava ali. Já cheguei, já fiz o meu exercício do dia, né? Primeira meta concluída. Ia fazer o café da manhã, começar ali a lavar a louça. E esse horário é um horário que tô só eu ali, né, na casa sozinha, a casa quietinha ainda. Então isso faz muita diferença, porque não tem vários estímulos e nem os estímulos de rua, de carro, de buzina, de campainha, de gente falando. É um horário zen, assim, entende? Então parece que flui um pouco melhor, assim. Tem que fazer aquela força para acordar. Os primeiros dias, como eu falei, não foram fáceis, mas precisa ficar um pouco desconfortável, sabe? Eu sei que sair da zona de conforto é difícil, mas é justamente isso que vai te fazer progredir. É justamente isso. Então, já preparava ali o café da manhã, tal, já acordava, já deixava a louça lavada. Às vezes acumulava a louça, claro, mas no final do dia eu já ia arrumando tudo. Então, até ali o horário do almoço, eu já fazia as coisas da casa, já arrumava o que tinha que arrumar, roupa, etc. E uma coisa muito importante que eu comecei a fazer também é organizar a alimentação. Para não ter que, por exemplo, já passou várias vezes isso naquela época embolada, chegou a hora do almoço, aí na hora do almoço que eu vou pensar o que fazer pro almoço, abre a geladeira, não tem, aí tem que ir no mercado. Cara, a hora de almoço é hora de almoçar, não é hora de pensar no que vai fazer, comprar, não. Então já tem ali tudo comprado, já tem uma coisa pré-preparada ali na geladeira. Então também é interessante para você se organizar ainda melhor, pega um dia da semana, por exemplo, um domingo, que é um dia mais calmo, 2, 3 horinhas do seu domingo, faz a preparação, faz um arroz em quantidade, um feijãozinho, sabe, uns legumes, já deixa uma carne separada, pode até deixar mais temperada, enfim, para a hora do almoço fica tudo mais prático, sabe? Eu posso trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês também. Enfim, só essas pequenas mudanças já foram muito significativas, porque já me ajudaram muito na organização geral. À tarde, no horário que eu vou trabalhar, que eu vou fazer as coisas no computador, enfim, faço o que tem que fazer, correio, etc. Então, ficou mais organizado dessa forma para mim. E encarar o trabalho de home office, né, se você também trabalha de casa, como um compromisso com um horário marcado. Tem que ter o horário do almoço, tem que ter o horário da pausa para o café, se você faz, enfim, e o horário de começar e o horário de terminar, porque senão fica tudo solto de qualquer jeito e isso vai dar problema. Hoje em dia é muito mais fácil, eu acordo muito mais disposta, mas também porque eu fiz exames de sangue que eu não fazia há muito tempo, e isso fala muito sobre o meu cansaço, a minha falta de disposição, que eu estava naquela época toda embolada. Então é um aglomerado de coisas que fazem sentido e que somam no final, sabe? Eu estava com uma anemia que eu nem sabia que eu tinha. A minha B12 estava super baixa, ferro baixo, vitamina D, estava tudo super baixo as minhas vitaminas. E aí eu comecei a suplementar tudo isso,
comecei a me sentir muito melhor, e junto com a minha rotina nova, enfim, tudo foi melhorando. Então, assim, num geral, para você conseguir destravar essa rotina aglomerada, é basicamente se forçar a sair da sua zona de conforto. Veja aonde você está mais confortável. Para mim, era no sono. Eu dormia até mais tarde porque eu me permitia dormir até mais tarde, porque eu tinha essa desculpa para mim mesma. Trabalho em casa, eu faço meu horário. Só que quando eu comecei a entender que isso estava mais me atrapalhando do que me ajudando, eu mudei isso. Hoje em dia virou assim a minha salvação. Eu acordo com o despertador às 6 horas da manhã, sem sono. Eu permito me dormir uns 30 minutinhos a mais. 6h30 eu levanto, mas não tem nada corrido, louco, sabe? Tá muito mais tranquilo. É claro que sempre tem o que fazer, sempre tem o que fazer. E sempre vai ter, porque a gente sempre quer fazer mais coisas, né? Mas a rotina tá muito melhor, eu consegui encaixar atividade física, sobra tempo de qualidade com a minha família, porque eu tô muito menos estressada, porque essa rotina tá me ajudando mentalmente, fisicamente e financeiramente também. Vídeo rapidinho, mas basicamente eu fiz e que o que era muito óbvio, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o que é certo, o que é errado, e onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa melhorar e como a gente precisa melhorar. Mas a gente tem que ter a coragem de sair da nossa zona de conforto. Sobre o meu processo de emagrecimento, eu quero muito começar a postar aqui para vocês também. Fica para um próximo vídeo, para esse não ficar muito longo também, mas eu tenho muitas coisas para compartilhar. Ó a Pitaia, fala assim, eu sou a Pitaia. Eu sou a Pitaia, pessoal. Eu sou a Pitaia. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Eu quero muito postar aqui tudo sobre o meu processo de emagrecimento. Eu tô tomando Monjaro. Quero contar muitas novidades para vocês, parcerias. Tenho muita coisa boa para mostrar aqui para vocês. Se você não me segue lá no Instagram, me segue, @carolconquista, que eu posto todos os dias do meu emagrecimento. Foram 10 quilos em 2 meses e não só isso, uma mudança de hábitos que tá me transformando em uma outra pessoa, uma pessoa muito melhor. Né, Nininho? Mas essa conversa do emagrecimento com Monjaro fica para um próximo vídeo, tá?